Estamos aqui, né, irmãos? Não é pelo nosso poder, é a sua abundante graça. Assim como Noé achou graça diante de Deus, né? Assim nós achamos graça diante do Senhor. A Bíblia diz que nós temos que aproveitar as oportunidades. Então, aqui estamos nós, né, para buscar a Deus mais uma vez e sermos gratos a Ele. Todos conhecem aquela história dos 10 leprosos, né? Jesus curou os 10, mas apenas um voltou, né, para agradecer, para demonstrar gratidão a Deus. Quantas pessoas Deus tem curado? E eles, depois da cura, têm dado as costas, né? Eles não querem caminhar com Jesus, não querem. Eles querem o alívio, a cura, o milagre, a libertação, a prosperidade, o bem-estar. Depois dão as costas para o Senhor. Este é o sinal de que nunca os amaram. Nunca. Foi apenas interesse. Entendeu, irmãos? É diferente. Aquele que ama a Deus, ele serve a Deus por aquilo que Deus é, por aquilo que ele recebeu de Deus, não por aquilo que Deus vai dar. Ele não é interesseiro, porque o maior milagre Deus já nos deu, né? Ele já nos tirou do império das trevas, nos tirou do juízo eterno, nos tirou das mãos dos demônios, de Satanás, da escravidão dos vícios, não é? Deus nos tirou, somos livres, como cantou aqui a irmã Leonarda, né? Como um pássaro livre. Aleluia, hoje eu posso cantar, suas mãos me tocaram, aleluia. Só os livres, irmãos, decidem servir e seguir Jesus. Esta é a marca do eleito, a marca do escolhido, aquele que nasceu de novo de verdade, aquele que tem a fé legítima, não é aquela fezinha fogo de palha, né? Dá um friozinho, não vou. Esquenta demais, também não vou. Chegou um pouquinho atrasado, não vai. Mas quando está na braba, irmão, né? Corre para Jesus. Mas infelizmente, o coração do ser humano é assim, né? Graças a Deus que Deus nos deu um novo coração. Não estamos aqui para criticar ninguém. Estamos aqui para falar a realidade, né? Que a gente vê diante dos olhos. E cada dia que passa, as igrejas estão se esvaziando, não é? A minha irmã lá, Clenoíra, coitada, ela faz culto lá com 4 pessoas, 4 pessoas. Não é? E não é por falta de aviso. Esta geração é a geração de Noé. Não é por falta de convite. Vocês convidam, não convidam pessoas? Até de dentro da sua própria casa. Vamos no culto hoje. Tem que quase implorar. E não funciona. E não funciona mesmo, irmãos. Quem tem que trazer não é nós. Quem tem que trazer é o Espírito Santo. E a pessoa que é trazida pelo Espírito Santo, ele permanece. Ele fica. Ele tem uma experiência com Deus. Ele tem a vida transformada. E agora os seus passos são guiados pelo Espírito Santo, não é? E eles seguem a Jesus. Essa pessoa, ela foi transformada por Deus. Enquanto não houver o milagre da salvação, a transformação na vida de uma pessoa, ela não caminha, ela não anda, entendeu? Ela não tem prazer na lei do Senhor, nos mandamentos de Deus. Essa é a realidade, irmãos. Esta é a realidade. Uma coisa é servir a Deus por ter um coração novo e transformado. Outra coisa é servir a Deus no entusiasmo, porque teve uma cura, porque recebeu um milagre, entendeu? Tem gente que segue o Senhor apenas por entusiasmo. O coração ficou extremamente alegre, feliz, porque Deus fez alguma coisa para ele. Não porque Deus o salvou. Então tem tudo isso. Mas nós estamos aqui, irmãos, para adorar a Deus e clamar ao Senhor e dizer: Senhor, enche o meu coração, enche a minha vida. Nessa noite vamos falar de fé, irmãos. O justo viverá pela fé, né? E vamos falar do coxo da porta formosa, de Atos 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, tem esse registro maravilhoso do coxo, que era levado, né? Todos os dias, ou todas as vezes que tinha oração ou culto, esse coxo era levado e colocado ali diante da porta do templo, para ele pedir esmola aos que entravam no templo. Vamos ler este episódio maravilhoso e esta obra transformadora que Deus operou na vida deste homem.
Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Quero também comunicar aos irmãos que o pastor Giovanni, né? Ele comunicou que está viajando. Vamos orar por ele, pela família dele. Ele não está no culto porque ele está de viagem. E vamos pedir que Deus abençoe e guarde o seu servo, né? Possa levar e trazer, né? Debaixo da sua proteção, em nome do Senhor Jesus. Então a história diz assim: Pedro e João subiam ao templo para orar, na oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrando no templo, implorava que lhes dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, disse: não possuo nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, levantou, imediatamente seus pés e tornozelos se firmaram. E ele deu um salto e se pôs em pé, e passou a andar. E entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta do templo, se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Amém? Querido Deus, bondoso Pai, Tu é a graça, Tu é o poder. Aqui estamos nós diante da Tua palavra e diante do Senhor. Dá-nos compreensão, dá-nos direção, direciona o nosso pensamento, dá-nos clareza. Meu Deus, fala conosco, Senhor, de uma forma clara, que todos possamos compreender e glorificar o Teu nome, Senhor, e o Teu renovo e o Teu poder venha trazer sobre a tua igreja, sobre o teu povo, restaurando, edificando e fortalecendo a tua igreja. Assim eu oro em nome de Jesus e te agradeço. Amém e amém, Jesus. Podem sentar, meus irmãos, e vamos então meditar na palavra do Senhor, esse milagre maravilhoso acontecido na vida de um homem que era levado ao templo para pedir esmola, coxo de nascença. Interessante, né, irmãos? Todo dia esse homem era colocado lá para ele pedir esmola. E Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Então Pedro e João, né, e os demais apóstolos eram homens de oração. Aqui a gente já tem um referencial, né? A Escritura mostra a igreja primitiva como uma igreja que ora, uma igreja de oração. Todo homem de Deus, a mulher de Deus, o servo de Deus, ele precisa orar. Porque a oração é o que fortalece a nossa fé. Fortalece a nossa vida espiritual. Nós precisamos orar para termos força e até mesmo para vermos milagre acontecer. A fé, ela é restaurada. A fé, irmãos, ela é fortalecida pela oração. E eles subiram ao templo para orar. Veja que eles iam ao templo. Acredito eu que eles oravam em casa, talvez no caminho. Para orar não tem lugar, basta em pensamento conversar com Deus, né? A gente já está orando, no caminho, aonde for, mas aqui, irmãos, eles davam prioridade ao templo, né? Há um lugar onde Deus escolheu na terra para colocar o seu nome, para que o seu nome seja adorado, glorificado, aonde a sua palavra, o ensino bíblico seja, né, trazido. Então há um lugar sagrado e consagrado por Deus para isso. Nós aqui temos esse templo aqui, que nós chamamos de templo. É um salão pequeno, mas é a igreja do Senhor que se reúne aqui para a oração, não é? Para nós nos fortalecermos, para nós buscarmos a presença de Deus, irmãos, porque na verdade, sem a presença de Deus nós não somos nada, não é? Sem a presença, sem o fortalecimento de Deus, nós não chegamos a lugar nenhum. Nós estamos convictos disso. O Espírito Santo nos convence, né? É a oração, é por meio da oração que nós recebemos poder de Deus, que nós temos experiências com Deus, né? Deus fala conosco,
trazendo revelação da sua palavra e daquilo que temos que fazer. É por meio da oração, irmãos. Deus nos guia, Deus nos orienta, Deus nos mostra pessoas. É por meio da oração. Nós precisamos desenvolver uma vida de oração. E a oração, ela nos fortalece para enfrentarmos a adversidade. A oração é aquele revestimento de poder. O cristão que ora, ele está sempre revigorado, fortalecido. Ele não pensa em parar, ele não desanima em meio às crises, ele não vê problema sem solução, ele não vê, porque ele está fervendo, ele está sempre em oração, sintonizado com Deus, e é assim que nós temos que estar, irmãos. Amém? Sintonizado com Deus, cheio do poder de Deus. E quando viermos à igreja, nós viemos para isso, para orar, para buscar a Deus e a sua presença, para termos força e poder para enfrentar a adversidade. Porque muitos são os empecilhos, né, irmãos? Muitos. Nós temos adversidades na nossa frente. Muitas crises, né, financeira, crise espiritual, crise na família, com os filhos, no trabalho, quem trabalha. Enfim, irmãos. E só com o poder de Deus, né, para a gente suportar tudo isso e não desanimar. Então muitos param e desanimam porque não tem essa vida de oração, não é? Não veem uma saída, né? Ficam chorosos e até murmurando e se queixando e entendendo tudo errado porque não fala com Deus. Porque quando a gente fala com Deus, Ele traspassa o nosso coração. A gente vê as coisas de uma maneira diferente. A gente não vê como uma pessoa normal, né? A gente não vê, a gente vê como Deus vê. Né? Vem a má notícia, a gente fica tranquilo. Não, Deus está comigo. O Senhor está comigo, Ele cuida da minha vida, Ele é o dono da minha vida. Eu não vou temer. Deus está comigo, Deus está com meus filhos, Deus está com a minha família. Não tem problema. Problemas todos têm, né? Mas nós temos o Deus da solução. Ele está comigo, Ele é fiel, apesar das minhas falhas, apesar das minhas fraquezas, dos meus pecados, Ele não muda. Ele continua sempre fiel, verdadeiro, não é, meus irmãos? Deus não muda conosco, nós mudamos com Ele. Nós nos retraímos e nos afastamos. Olha só, irmãos, que a falta de entendimento, muitas das vezes, é o que afasta a pessoa de Deus. A pessoa, ela peca, ela erra, não é? Faz uma coisa que desagrada aos olhos do Senhor, né? A gente fez uma coisa feia. O que acontece? A gente fica pensando um monte de coisa. Meu Deus, Deus não me ouve mais agora. Pá! O que eu fiz foi muito nojento, muito feio. Deus não vai ouvir mais minhas orações. E aí acaba se afastando de Deus, né? Como se Deus fosse como nós. O homem é assim. Quando a gente ofende uma pessoa, o que acontece? Ela não quer mais falar com a gente. Terminou a relação, terminou a amizade. Não fala mais comigo, risca o meu telefone. Não é assim? Deus não é assim. Deus não é como o homem. Deus é Deus. Ele conhece o presente, o passado e o futuro. Ele sabe tudo. Ele sabia todos os pontos que nós íamos errar. E todos os pontos que nós iríamos acertar. E mesmo assim Ele nos amou. Ele nos escolheu e disse: tu és meu. Eu te escolhi. Eu te amei. Entendeu? Eu não te rejeitei. Tu és meu. E eu estou contigo. Apesar de tudo isso que tu é. Olha aqui o apóstolo Pedro, irmãos. Vamos ver a vida do apóstolo Pedro antes do Pentecostes, antes da conversão. Quem era Pedro? Aquele homem afoito, né? Pavio curto. Qualquer coisa ele metia a mão na espada. Não é assim? Arrancou a orelha de Malco, do soldado aquele. Pedro era brigão. Jesus mandou ele embora do ministério. Disse: Pedro, aqui não dá, Pedro. Aqui não tem lugar para brigão. Não é? E como se não bastasse o Pedro, tinha o Tomé, que não acreditava em nada. Só vendo. Não é? E o que dizer do João lá, que foi pregar num lugar e não aceitaram a palavra, e João disse: Senhor,
Vamos orar para que Deus mande fogo do céu e mate todo mundo? Que é isso, João? Tu nem sabe o que está dizendo, João. Olha só a turma que Jesus tinha, irmãos. Pessoas, né, difíceis de lidar, com temperamento difícil. E o traidor ali, né, Judas também, metendo a mão na bolsa e tirando o dinheiro que ele colocava na bolsa. Essa era a igreja do Senhor. Jesus não tinha uma igreja perfeita. Eram homens falhos, entendeu? Pedro mesmo. Mas depois, irmão, da conversão, é aqui, esse é o ponto que a gente tem que chegar. Depois da conversão, a vida muda. Pedro mudou. Pedro foi transformado em um outro homem. Um homem temente a Deus, né? Zeloso, um homem de oração. Veja ele subindo, ele e João, né? Os amigos de pescaria, o João, irmão de Tiago, eles vão indo para a oração agora. Homem de oração, agora o Pedro, homem de oração. Não é mais pescador, é homem de oração, que tem prazer de estar no templo, na presença de Deus. Olha o que Deus faz, a mudança que Deus faz na vida de uma pessoa. Eu estou falando de Pedro porque eu quero chegar na vida do coxo, porque foi isso que aconteceu na vida do coxo, irmão. Uma transformação extraordinária. Transformação extraordinária. Então, esse coxo era levado, não é? E colocado diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola àqueles que entravam. Vendo Pedro e João, que iam entrando no templo, implorava, dizendo, dai-me uma esmola. Pedro, olhando para ele, juntamente com João, disse, olha para nós. E ele olhou, atentamente esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, disse, olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Isso é maravilhoso, né, irmãos? Pedro, ele faz o que aqui? Ele usa o poder do nome de Jesus. É o poder do nome de Jesus. Veja a importância da vida de oração. Pedro aqui foi ousado. Ele arriscou tudo. Imagina, irmãos, se aquele paralítico não levanta e não anda. Né? Ele teve fé, teve confiança em Deus. E aqui a gente aprende, irmãos. A gente aprende acerca do poder da fé. Porque depois no discurso dele, lá no verso 16, ele diz o porquê aquele paralítico levantou e andou. Ele diz aqui no 16, foi pela fé, no nome de Jesus, e é que este mesmo nome fortaleceu este homem que agora vocês estão vendo curado no meio de vocês. Então ele diz que foi pela fé no nome de Jesus que deu saúde àquele homem. Veja então, irmãos, o poder da fé. A fé, ela opera milagre. Nós não podemos abrir mão disso. A fé leva a pessoa a ser curada. É o poder da fé. E a fé é direcionada num nome. Que nome? No nome de Jesus. Ele diz, a fé no nome de Jesus deu saúde perfeita a esse homem que está diante de vocês. Foi a fé nesse nome que levantou esse homem, que curou esse homem, que transformou esse homem, que fez esse homem levantar e andar. Foi a fé nesse nome. Nós não podemos perder nunca a fé no nome do Senhor. O nome do Senhor é poderoso, irmãos. O nome do Senhor é poderoso. Lá em Marcos 16:15, Jesus dá ordem aos discípulos: ide por todo mundo, pregai o evangelho, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome, aí ele entra dizendo como o milagre vai ser realizado. Ele diz, em meu nome, vocês expulsarão demônios, vocês falarão novas línguas, vocês pegarão em serpentes e colocarão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Em meu nome. Deus deu o poder do seu nome para a sua igreja. É pelo poder do nome de Jesus que nós operamos milagre. Ou o milagre é operado em nós, na nossa vida, na nossa família. Nós temos que ter esta fé direcionada no poder deste nome. O poder está onde? O poder está no nome. Por quê? Porque o nome de Jesus não é um nome qualquer.
O nome de Jesus é o nome que está sobre todo nome. Diante desse nome, os demônios se curvam. Satanás cai de joelho. Jesus disse, toda boca, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é Senhor. Diante desse nome. Então Pedro conhecia muito bem esse nome, o poder deste nome, a autoridade desse nome, e ele usa a autoridade e o poder desse nome para operar um milagre na vida de uma pessoa doente, dizendo, olha, tu me pede ouro, me pede prata, eu não tenho, eu vou te dar aquilo que eu tenho, O que Pedro tinha? Pedro não tinha ouro, não tinha prata, dinheiro, não é? Mas ele tinha fé. Ele tinha o poderoso nome de Jesus, irmãos. Amém? É isso que transforma a vida das pessoas, não é dinheiro, não é prata, não é ouro. O que transforma a vida da pessoa é o nome. É o nome de Jesus, é o poder deste nome. Nós não fomos transformados pelo poder desse nome. Nós não fomos curados, libertos, transformados pelo poder deste nome. Foi pelo poder deste nome que nós estamos aqui. É no poder desse nome que nós estamos aqui reunidos. Então ele diz, olha para nós. E ele olhou, esperando receber alguma coisa. E ele ouviu uma palavra poderosa. Ele disse, olha, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Então o poder de Deus, irmão, é para ser dado, não vendido. A palavra e o poder de Deus não pode ser comercializado. Nós não podemos vender bênção. Ele diz, olha, o que eu tenho eu te dou. Ele deu, foi de graça. Deu a cura, a libertação, através do nome de Jesus. Pegou pela mão direita, ele se firmou nos tornozelos e deu um salto, a Bíblia diz. Tomando pela mão direita, o levantou, imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Veja só ao pronunciar esse nome, o poder deste nome. Veja o poder deste nome, irmãos. Quando ele é pronunciado com fé, não como a gente vê por aí, O grande problema hoje, irmãos, é que o nome de Jesus é ridicularizado. É motivo de chacota, piadas, até no meio evangélico. Agora pararam um pouco, lembra? Só Jesus na causa? Isso é uma palhaçada. O nome de Jesus não é para andar assim. Crentes de igreja, brincando com o nome de Jesus. Só Jesus na causa. Como se o nome de Jesus fosse qualquer nome. Não tivesse unção nenhuma, poder nenhum, glória nenhuma. Não tivesse poder para ressuscitar os mortos, poder para levantar os paralíticos. As pessoas brincando, não é? Com esse nome. E lá no Êxodo 20, o mandamento está lá, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. É mandamento. E tem gente que brinca, esse nome não é para brincar, esse nome é para receber milagre. Esse nome é para transformar vidas. Esse nome é para curar, transformar, levar as pessoas para o céu. O apóstolo Pedro fala aqui em Atos 4,12, depois do sermão dele, ele diz, olha, debaixo desse céu, nenhum outro nome há dado entre os homens. Não existe outro nome que nos leve ao céu. O único nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, é ele, Jesus. Ele está mostrando a grandeza e o poder deste nome, que as pessoas contam piadas, levam na brincadeira, é por isso que nunca são curados. É por isso que não há transformação e nem mudança, porque o objeto da mudança, do milagre, da transformação, não tem sentido para eles. Por isso, irmãos, que eu tenho dito aqui há vários dias, temos que levar a obra de Deus a sério. A sério. Esse nome é muito poderoso, esse nome transforma vidas. Esse nome deu saúde perfeita a esse, vamos dizer, moço, que nasceu, ele nasceu coxo, ele era de nascença. Imagina, impossível, que esse homem voltasse a andar um dia. Veja só, nós estamos diante de um grande milagre, irmãos. E a receita é o nome de Jesus, a fé neste nome.
A fé nesse nome. Pedro diz no 16, pela fé nesse nome. É que esse nome fortaleceu esse homem. E agora vedes e reconheceis sim a fé que vem por meio de Jesus. Deu a este saúde perfeita na presença de todos vocês. A fé nesse nome. Deu saúde. Então, meus irmãos, não temos que andar sofrendo. Nós temos que usar a fé e o poder desse nome. Invocar esse nome com fé. Pedro tinha fé. Pedro tinha fé. E tomou ele pela mão e levantou ele, e ele seguiu andando e glorificando a Deus. Deu um salto e pôs em pé, passando a andar, e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Aleluia. Deus, o Senhor transformou a vida desse homem. O Senhor transformou a vida deste coxo. A Bíblia diz que ele era trazido, né? Trazido por outras pessoas. Agora não. Agora o Senhor entrou com providência. Deus transformou a vida dele. Agora ele não precisa mais ser trazido. Agora ele vai andar com as suas próprias pernas. Por quê? Porque o Senhor o restaurou. O Senhor o curou. Agora ele vai andar com as suas próprias pernas. Amém? É para isso que Deus nos cura. É para isso que Deus nos liberta, para nós andarmos com as nossas próprias pernas, para nós entrarmos no templo para glorificar o nome do Senhor. Nós não precisamos ser carregados pelos outros, é para nós andarmos com as nossas próprias pernas. Foi por isso que Deus operou na vida dele. Deus operou na vida dele para que ele mudasse de vida. Houve transformação. É isso que esse nome faz. Poder nesse nome. A glória que tem esse nome. Ele transforma a vida das pessoas. Aquele que antes era carregado, aquele que outrora esmolava, agora ele mudou de vida. Por quê? Porque ele teve um encontro com esse nome. Ele teve um encontro com Jesus. Ele mudou de vida, ele foi restaurado. Deus deu para ele uma nova vida. E agora ele tem um caminho a seguir. Deus deu as pernas para ele. E a Bíblia diz que ele levantou e andou. Para isso Deus nos cura. Para nós andarmos, mas andarmos com ele. Andarmos com ele. E a Bíblia diz que ele entrou junto no templo. Aleluia. Vamos pensar aqui, irmãos. Quanta vontade esse coxo tinha de entrar no templo. E não podia. Aliás, nem que ele quisesse. Ele era proibido, ele não podia entrar no templo. Ele era defeituoso. Nada que tivesse defeito podia entrar no templo. Ninguém, entendeu? Qualquer pessoa impura, uma pessoa que tinha defeito, qualquer deficiência, ela não podia entrar no templo. Era a lei de Moisés. O sacerdote barrava na hora. Mulheres pecadoras, né? Como as adúlteras, não entravam no templo. Só pessoas puras, dignas, né? Esse homem nem que quisesse. Mas olha só, esse homem teve um encontro com o nome de Jesus, foi transformado, não é? É Jesus que transforma. Jesus transformou a vida dele, deu uma nova vida para ele, um novo sentido para a vida dele. Realizou o desejo, quem sabe o maior desejo do coração dele era entrar no templo. Era glorificar a Deus, fazer uma oração ao Deus de Israel, agradecer ao Senhor. Mas ele não estava impedido pela paralisia, por causa de uma doença, mas chegou um nome, que é sobre todo nome, e o colocou de pé, e o libertou, e ele saltou, e ele glorificou a Deus, e ele entrou dentro do templo, saltando, andando, e glorificando a Deus. É isso que Deus faz, é isso que o poder deste nome faz. Há poder no nome de Jesus, nós não podemos esquecer nunca, irmãos. Nós só precisamos invocar esse nome com fé, com seriedade, sabendo o poder, a glória que há nesse nome. O poder está no nome de Jesus. E esse nome é poderoso quando nós levamos a sério. Quando nós não levamos as coisas de brincadeira. Pedro estava fervendo, o coração dele estava fervendo, irmãos. E é isso que acontece com quem ora. Pedro foi ousado.
Ele teve uma ousadia extrema aqui. Ele pega aquele homem pela mão, não é? Ele não teve medo nenhum de fracassar, de ser humilhado, de não dar certo, porque ele tinha confiança, ele tinha fé. Amém? E o Senhor restaurou a vida deste homem. E é isso, meus irmãos. Esta é a mensagem para nós. O poder deste nome. O nome do Senhor é vida. O nome do Senhor restaura. O nome do Senhor liberta. Amém? Nós só precisamos invocar com fé, com certeza, com convicção no nosso coração. Amém? É esse nome poderoso que liberta e transforma. Foi esse nome que mudou a minha vida. Foi esse nome que me libertou dos vícios. Foi esse nome. Foi o poder deste nome. Quando eu invoquei este nome, todos os demônios caíram por terra. Porque esse é o nome que é sobre todo nome. O nome de Jesus é a única esperança, né? É o único caminho para o céu. Jesus, o nosso Redentor. Por isso temos que servir ao Senhor com alegria, irmãos, nós que já experimentamos a bondade de Deus, a bondade e a misericórdia de Deus, nós que já fomos curados, libertos. Amém? Este coxo, ele entrou no templo, saltando, glorificando a Deus, expressando gratidão, expressando alegria. Ele entrou dentro do templo, lugar sagrado para os judeus, onde estava a Arca da Aliança, mostrando que queria mais de Deus, mostrando que queria mais de Deus. É isso, irmãos, que temos que demonstrar dia após dia. Depois que fomos curados, nós temos que entrar no templo demonstrando gratidão e dizendo: Senhor, o Senhor tem mais, eu quero mais, Senhor, mais de Ti, quero mais da Tua alegria, eu quero mais da Tua glória, da Tua presença, da Tua força, do Teu poder. Eu quero mais, Senhor. Eu quero levar para minha casa esta água viva. Eu quero levar essa experiência, esse poder para a vida dos meus filhos. Eu quero comunicar a eles. Eu quero passar para eles esta unção, esse poder que curou, que libertou a minha vida. Eu quero levar para minha casa, para minha família. Eu quero mais. Então nós temos que crer, irmãos. Aleluia! Nós estamos vivendo um tempo de apostasia até na fé. Não é? As pessoas já não acreditam mais em milagres. Já não acreditam mais. Nós não podemos deixar de crer. Jesus Cristo é o mesmo ontem e o será eternamente. Aleluia! Louvado seja Deus. E esse não é o último milagre de Pedro. Aqui em Atos 9... nós temos Pedro visitando as igrejas, visitando os irmãos, e ele chega numa casa de um homem chamado Enéas, em Atos 9:32, ele está visitando as igrejas e os irmãos, lá pela Galácia, e ele chega na casa de um homem chamado Enéas, que era paralítico há 8 anos, Atos 9:32 diz assim: passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida, e encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico, e disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta, arruma o teu leito. E ele imediatamente se levantou, e viram todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Aleluia! Ele só disse: Jesus te cura. Ele invocou o poder desse nome. Pedro conhecia o poder desse nome, já tinha essa experiência do nome de Jesus. Irmãos, nós temos que ter experiência com Deus, do seu poder, o poder do seu nome. Esse nome funciona, esse nome opera, esse nome cura, esse nome faz milagre, esse nome fecha a porta, esse nome abre porta, esse nome dá vida. Nós temos que ter essas experiências vivas com o Senhor. Aleluia! Experiência que eu tive com Deus, irmãos, muito forte na minha vida, foi quando o Senhor me libertou do cigarro. Eu fumava mais de 2 carteiras por dia de cigarro. E eu já tinha feito assim, tinha tentado várias vezes deixar do cigarro. Queimava as carteiras de cigarro, fazia jogo, aposta com outras pessoas, para ver se aquilo me dava força para mim
né, não fumar mais. Eu fazia até aposta. Apostava dinheiro que não ia fumar mais. Mas nunca pude vencer. Depois, quando o Senhor me chamou, que eu fui tendo compreensão e fui dando os primeiros passos, né? Eu lembro que o pastor, ele pregava e dizia: olha, vocês jovens que fumam, que bebem, não deixam de vir à igreja. Venham, pode trazer o cigarro, traga, não tem problema, a igreja é para os doentes. E eu vinha e me sentava em cima do cigarro, com aquela carteira de cigarro, escutando a palavra de Deus, e orando e pedindo: Senhor, me liberta, eu quero fazer as coisas certas, eu quero seguir esse caminho, mas o Senhor tem que me tirar isso, eu não tenho força. E Deus me curou, irmãos, Deus me libertou, não é? Eu percebi que algo sobrenatural aconteceu na minha vida, porque eu ia fumar um cigarro, quando eu acendia aquele cigarro, me dava vômito, começou a me dar vômito, e era uma coisa assim muito forte, e eu não consegui fumar mais. E eu vi que aquilo não foi uma coisa comum, porque várias vezes eu já havia tentado, e eu ficava às vezes na manhã, até as 4 horas da tarde, ou até a noite, mas sempre era vencido. Acabava pegando o cigarro e fumando de novo. Mas com Jesus foi diferente, irmãos, né? Então, nós estamos aqui para testemunhar do poder desse nome, né? Do que Jesus faz, ele liberta, ele transforma a vida da pessoa verdadeiramente. E Jesus me libertou, né? Desse vício terrível, o qual eu sonhava, né? Eu tinha um sonho, eu não via a hora de me libertar daquilo. Eu fumava, mas eu não gostava, eu tinha pavor do cigarro, mas eu não conseguia, não é? Porque escravo não se manda, né? Eu era escravo dos vícios, e Jesus é aquele que liberta, e ele me libertou, e graças a Deus, nunca mais, fazem mais de 30 anos por aí, que eu deixei do cigarro, não é? E depois de andar por aí, né, longe de Deus, fazendo as coisas erradas, fazendo maldade, e as minhas pernas hoje foram curadas para isso, para mim entrar no templo e adorar a Deus. Foi o que esse coxo fez. Jesus curou ele, libertou ele, para ele andar, para ele caminhar com as suas próprias pernas, para ele ir até a presença de Deus e glorificar a Deus e servir a Deus. É isso que Deus faz. Para isso Deus nos cura. Eu entendi, irmãos. Para isso Deus nos cura, Deus nos liberta, para a glória do seu nome, para que o seu nome seja glorificado, né? Então estamos aqui hoje dando esse testemunho para a glória de Deus. Outro ponto muito importante na vida do apóstolo Pedro, irmãos, desde o primeiro dia que eu li este episódio, essa narrativa bíblica da vida, do milagre extraordinário na vida desse coxo, é quando Pedro dá o discurso aqui, a partir do verso 11, o homem se apega no apóstolo Pedro, no João. Como não se apegar, né? Eles foram a fonte do milagre, né? Eles se apegaram a Pedro e João, e todo o povo correu atônito, e provavelmente que a notícia se espalhou por todos os lados. Imagina, um coxo de nascença ser curado, levantar e andar. Então foi algo estrondoso, né? E todos vieram. E à vista disso, Pedro aproveita para dar o seu testemunho. No verso 12 ele diz: à vista disso, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: israelitas, por que vós maravilhais disso? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilato, quando ele havia decidido soltá-lo. Então Pedro está dizendo ao povo, né? O povo estava admirado, olhando para eles, não é? Talvez alguns ali já com o intuito de adorar a eles, de dar um culto a eles, né? De idolatrar eles, e Pedro foge de tudo isso, né? Essa é a característica do homem perfeito, do homem de Deus. Ele não toma glória para ele, entendeu? Ele está rejeitando aqui, ele está dizendo: não,
Por que vocês estão olhando para nós como se fosse o nosso poder ou a nossa piedade que operasse esse milagre? Não foi. Foi Deus. Foi o Senhor. Então eles estão dando glórias a Deus, não é? Eles estão glorificando a Deus e se colocando na sua posição de servo. Não é? Nós apenas pregamos, nós somos mensageiros, nós comunicamos a verdade, nós usamos a fé, mas a glória é de Deus. Eles queriam praticamente cultuar, né? Fazer um culto ali para o Pedro e para o João. E João disse não. Foi o Deus de Abraão, Isaque e Jacó que glorificou o nome de Jesus. É o nome de Jesus que merece toda a glória e todo o louvor. Então, é importante isso, irmãos, porque eu vejo muita gente se gabando de milagres, de dons e talentos, né? Muitos homens que têm talentos, eles ficam, né, se exaltando. E aqui a gente vê a humildade dos apóstolos, né? Se escondendo atrás da cruz, como eu costumo dizer, né? Se escondendo atrás de Cristo para que Cristo apareça. E eles não é? O verdadeiro homem de Deus, ele não faz com que ele apareça. Ele não quer os holofotes, a fama. Ele quer servir a Deus e glorificar o nome do Senhor. Quem tem que aparecer é o Senhor. A glória é para o Senhor. Então, desde a primeira vez que li esta mensagem, o Espírito Santo me abriu os olhos, me fez ver essa simplicidade, essa humildade na vida dos apóstolos, né? Eles poderiam ter empinado o nariz, não é? Estufado o peito, né? Se enchido de orgulho. Tá vendo como nós somos ungidos por Deus? Nós somos especiais. Deus ouve a nossa oração. Está aí o milagre, não é? Eles poderiam se vestir de glória, mas eles não fizeram isso, eles continuaram as mesmas pessoas. Eles continuaram humildes. Não fui eu que operei, não foi o meu poder, foi o poder de Deus. Eu fui apenas um instrumento, apenas uma pessoa que Deus usou. Que coisa linda isso, irmãos. Que coisa linda. A pessoa entender isso, não é? Operar um grande milagre desse tamanho e continuar humilde. E continuar sendo servo, continuar servindo a Deus. Que maravilha isso. É uma mente curada, é uma mente saudável, não é? É um coração puro, é um coração totalmente de adorador e agradecido a Deus, né? Meu Deus do céu, Deus maravilhoso, me usou, curou, mas a glória é do Senhor. Louvado seja Deus. E então no 16 ele diz, no 16 ele diz a fonte, né? Que foi pelo nome de Jesus que aquele homem foi curado, liberto, está são diante de todos eles. E o povo ficou animado, não é? E como não estaria, né? Diante de um grande milagre. Então, meus irmãos, a mensagem que aprendemos aqui é esta: a fé neste nome. E esse nome é o que opera milagre, é o que transforma vidas, é o que estrutura, é o que fortalece. É o nome do Senhor. Nós vamos ficar de pé agora para nós orarmos, para nós invocarmos esse nome. Você conhece pessoas que necessita de milagre, necessita de ajuda? Vamos invocar o nome do Senhor nessa noite e invocar com fé, né? Orar com fé é o que temos que fazer. E o poder da fé nesse nome vai realizar um milagre. Nós não podemos deixar de crer. Mas isso aconteceu lá no passado com o apóstolo Pedro, nós estamos vivendo dias diferentes, hoje não é mais assim. Quem disse? Se o Senhor encontrar fé no teu coração, pronto, o milagre acontece, irmãos. O que Deus quer é encontrar essa fé no nosso coração, de alguém que seja ousado, não é? Que confie tanto nele, né? Que faça uma oração dessa e ordene alguém se levantar, não é? Vamos orar para que Deus então acrescente a nossa fé e a gente se torne assim, ousado como Pedro.